O caso do ataque à escola primária Shajareh Tayyibeh, ocorrido na cidade de Minab, tornou-se um dos episódios mais trágicos e controversos da atual guerra, envolvendo o Irã, os Estados Unidos e Israel. O ataque aconteceu no dia 28 de fevereiro de 2026, logo nas primeiras horas da escalada militar, que marcou o início das operações militares contra alvos iranianos. Naquela manhã, a rotina na escola era semelhante a qualquer outro dia letivo. Crianças chegavam às salas de aula, professores organizavam atividades e alguns pais ainda estavam próximos do prédio, deixando os filhos. A escola era conhecida na região por atender principalmente meninas entre 7 e 12 anos de idade, muitas delas moradoras de bairros próximos. Por volta do início da manhã, vários mísseis atingiram o complexo escolar. Testemunhas relataram que o impacto foi extremamente rápido e devastador. Explosões sucessivas atingiram o prédio principal, destruindo parte da estrutura e fazendo o teto desabar sobre diversas salas de aula. Em poucos segundos, o local que antes era um ambiente escolar se transformou em uma área de destruição. Equipes de resgate e moradores da região correram para ajudar, retirando sobreviventes entre os escombros enquanto ambulâncias e veículos improvisados transportavam feridos para hospitais próximos. Segundo dados divulgados posteriormente por autoridades iranianas e por investigações independentes, entre 168 e 180 pessoas morreram no ataque, enquanto cerca de 95 ficaram feridas. A maioria das vítimas era composta por crianças e professores que estavam dentro do prédio no momento da explosão. As imagens que circularam após o incidente mostravam salas de aula destruídas, materiais escolares espalhados entre os destroços e equipes de resgate trabalhando durante horas para localizar sobreviventes. Nos dias seguintes ao ataque, surgiram informações sobre o possível motivo do bombardeio. Investigações preliminares indicaram que o alvo pretendido provavelmente não era a escola em si, mas sim uma instalação militar próxima ligada ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, uma das principais forças militares do Irã. Essa base naval ficava relativamente perto da escola e fazia parte de um complexo que, anos antes, incluía vários prédios utilizados pelo governo. Documentos e imagens de satélite analisados por especialistas sugerem que, no passado, o terreno onde atualmente funcionava a escola havia sido utilizado como parte de instalações militares. Porém, por volta de 2015, o local foi reformado e transformado em uma instituição educacional independente, separada da base militar. A hipótese considerada por investigadores é que sistemas de inteligência ou bancos de dados militares podem ter utilizado informações antigas ou mapas desatualizados, classificando o prédio ainda como parte da infraestrutura militar. Isso teria levado à identificação equivocada do local como um alvo estratégico. Dentro do governo dos Estados Unidos, o Pentágono iniciou uma investigação formal para esclarecer o ocorrido. O processo aberto é conhecido como 15-6 Investigation, um tipo de investigação militar conduzida por um oficial de alta patente responsável por analisar decisões operacionais e possíveis falhas de comando ou inteligência. O objetivo é determinar quem autorizou o ataque, qual sistema de armas foi utilizado, quais informações de inteligência foram usadas na seleção do alvo e se houve falhas humanas ou tecnológicas durante o processo de planejamento da operação. Enquanto a investigação avançava, o caso provocou uma forte reação internacional. Organizações de direitos humanos exigiram uma apuração independente e pediram transparência sobre o ocorrido. A Organização das Nações Unidas declarou que ataques contra escolas e outras estruturas civis protegidas pelo direito internacional humanitário podem constituir crimes de guerra se forem realizados de forma deliberada ou sem as devidas precauções para evitar vítimas civis. No Irã, o episódio causou enorme comoção nacional. Milhares de pessoas participaram de funerais coletivos realizados na região.
Imagens divulgadas pela imprensa mostraram fileiras de pequenos caixões cobertos com bandeiras iranianas, carregados por familiares e membros da comunidade. Esses funerais se tornaram um símbolo da tragédia e reforçaram o sentimento de revolta e luto entre a população. Especialistas em conflitos internacionais afirmam que esse episódio pode ter um impacto significativo na forma como o conflito é percebido globalmente. O ataque à escola é considerado um dos eventos com maior número de vítimas civis em um único incidente desde o início da guerra. Além da tragédia humana imediata, o caso também intensificou o debate internacional sobre a precisão das operações militares modernas, o uso de inteligência em ataques de longo alcance e a responsabilidade de proteger civis em zonas de conflito. Por causa da gravidade do ocorrido, muitos analistas acreditam que os resultados da investigação podem influenciar decisões políticas e militares nos próximos meses. Dependendo das conclusões, o caso pode gerar pressão diplomática, mudanças em protocolos militares e até debates mais amplos sobre responsabilidade internacional em operações de guerra. Enquanto isso, o ataque continua sendo lembrado como um dos momentos mais trágicos do conflito, marcando profundamente tanto a população local quanto a percepção global sobre a guerra em curso. Depois do ataque à escola primária Shajareh Tayyebe, na cidade de Minab, as famílias das crianças viveram uma situação extremamente difícil e traumática. Muitas delas perderam filhas muito jovens, algumas com apenas 7 a 12 anos de idade, que estavam na escola no momento do bombardeio. O impacto emocional e social foi enorme em toda a comunidade. Logo após o ataque, muitos pais correram até os escombros da escola tentando encontrar seus filhos. Alguns ajudaram nas buscas ao lado de equipes de resgate e do Crescente Vermelho do Irã, que trabalhavam para retirar sobreviventes e corpos entre os destroços. Testemunhas relataram que várias famílias passaram horas procurando mochilas, cadernos ou roupas das crianças, para tentar identificar se elas estavam entre as vítimas. Em muitos casos, os pais só descobriram o que aconteceu quando os nomes começaram a ser divulgados nos hospitais ou nas listas de mortos. Poucos dias depois do ataque, a cidade realizou grandes funerais coletivos. Milhares de pessoas se reuniram nas ruas para acompanhar as cerimônias. As imagens mostravam pequenos caixões cobertos com bandeiras do Irã, sendo carregados por familiares e moradores da cidade, enquanto multidões faziam orações e homenagens às crianças. Muitos pais levavam fotos das filhas ou objetos que pertenciam a elas, como mochilas escolares e brinquedos. O luto não ficou restrito apenas às famílias diretamente afetadas. A tragédia abalou toda a comunidade local. Vizinhos, professores, colegas de escola e parentes próximos também participaram das homenagens. Em Minab, várias escolas suspenderam as aulas temporariamente porque muitos alunos estavam traumatizados ou tinham perdido amigos e familiares. Psicólogos e voluntários começaram a prestar apoio emocional para crianças sobreviventes e para os pais que perderam seus filhos. Algumas famílias também começaram a pedir justiça e responsabilização internacional. O governo do Irã acusou os Estados Unidos e Israel de serem responsáveis pelo ataque e levou o caso para discussões em organizações internacionais, incluindo a Organização das Nações Unidas. Muitos parentes das vítimas deram entrevistas dizendo que querem uma investigação completa para descobrir exatamente quem ordenou o ataque e por que uma escola acabou sendo atingida. Para várias famílias, a perda foi ainda mais devastadora porque algumas crianças eram filhas únicas ou as mais novas da casa. Em certos casos, professores ou pais que estavam perto da escola também morreram tentando ajudar após as explosões. Histórias de sobreviventes também começaram a aparecer, incluindo crianças que ficaram presas sob os escombros e foram resgatadas horas depois pelos socorristas. Até hoje, muitas dessas famílias continuam vivendo o luto e tentando reconstruir suas vidas depois da tragédia. A cidade de Minab
passou a lembrar o ataque como um dos episódios mais dolorosos de sua história recente, e várias homenagens permanentes estão sendo discutidas, como memoriais e monumentos dedicados às crianças que morreram naquele dia.